A paz de Cristo, queridos, com alegria e com satisfação, nós estamos mais uma vez aqui para trazer a vocês alguns subsídios para a preparação de suas aulas. Se você está chegando agora neste canal, eu peço que você venha a se inscrever neste canal e ajude-nos a divulgar os vídeos para que você possa estar colaborando com o reino de Deus. Nós temos também aula para juvenis. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, o link do professor Juninho. E se na sua igreja tem classe para juvenis, ali você vai encontrar material para preparar também a sua aula. Nós já estamos chegando na aula de número 9, que traz o título O Milagre está em sua casa. O texto áureo está em Deuteronômio, capítulo 10, versos 17 e 18, que diz: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. A verdade prática: em tempos de crises, Deus realiza o impossível e o extraordinário. O texto bíblico está no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos 1 ao 7. E nós vamos analisar esses versículos nesta pré-aula. Eu quero dizer aos irmãos que nós não vamos seguir nesta pré-aula ao conteúdo da lição, aos 3 tópicos, porque eles estão muito bem comentados pelo pastor Elianai Cabral, que é um dos maiores comentaristas de Bíblia deste país. Então eu quero trazer uma visão aqui, talvez um pouquinho diferente, fazendo também uma tipologia. No caso aqui, é uma crise no sentido literal, né? Esta mulher está passando por uma crise na sua família, esta viúva, mas eu quero aplicar isto também para o nosso dia a dia, para o contexto da igreja que nós vivemos, para o nosso contexto. Então, talvez eu traga uma visão um pouquinho diferente, mas vai ser para enriquecer a sua aula. Muito bem. Os dias do rei Jorão, aproximadamente 850 a.C., foram dias em que Israel viveu os resultados do reinado de Acabe. Acabe conseguiu ser o pior rei de Israel, fez tudo que era mal, contra o Senhor, e a sua esposa Jezabel também. Quando Acabe morreu, seu filho Jorão herdou o reino e teve muitas dificuldades, porque nos tempos de Jorão também teve um período de escassez, um período de fome, falta de chuva, consequência da desobediência do povo que fora guiado por Acabe. E dentro deste contexto, nós encontramos a história de uma família. A Bíblia Sagrada, amados, não traz o nome do pai de família que faleceu, mas a tradição judaica, ela afirma que o homem em questão aqui, que morreu, que faleceu, é Obadias. Obadias, ele aparece no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, quando Jezabel decide matar os profetas. Ali a Bíblia diz que Obadias escondeu 100 profetas e os sustentou de 50 em 50, trazendo a eles pão e água. Então, apesar da Bíblia não dizer, a tradição judaica afirma que o homem aqui, o marido desta viúva que faleceu, é Obadias, que aparece no primeiro livro dos Reis. Obadias pertencia à escola de profetas, que era de Elias e que Eliseu o sucedeu,
E algo que Obadias tinha em casa era azeite, pão e água. Então você, professor, você pode tomar aí o azeite, o pão e a água e também trabalhar aí numa tipologia e já na introdução da sua aula trazer aí conceitos valiosos para o âmbito espiritual. Mas na história aqui, Obadias morre. E se famílias estáveis já tinham dificuldades naqueles dias, imagine uma família que perdeu o seu líder. No caso aqui, a mulher ficou sozinha com seus filhos e naqueles dias não havia previdência social, não havia INSS, não havia previdência privada, de maneira que quando o pai de família falecia, a incumbência de cuidar da família era dos filhos, principalmente do filho mais velho. Ao que tudo indica aqui, os filhos desta família aqui ainda eram crianças, de maneira que não tinham como trabalhar para sustentar a sua família. Então, esta viúva aqui, juntamente com seus filhos, vai passar por um momento de crise. A lei mosaica, ela permitia que os credores escravizassem os devedores e seus filhos o equivalente ao valor da dívida. Então, os credores poderiam levar os seus filhos para que eles trabalhassem até quitar a dívida ou então até o ano do jubileu. Se o ano do jubileu estivesse próximo, então eles estariam livres desta dívida e poderiam voltar para casa. Então, este é o contexto, e a mulher aqui, a viúva, conhecendo a lei de Moisés, ela fica muito preocupada porque ela não tem como pagar as dívidas. E se esta família tinha dívidas, não foi porque Obadias foi um mau administrador nesta família, não. Foi porque ele utilizou os seus recursos para sustentar os profetas quando Jezabel tentou matá-los. A situação aqui, ela é caótica, mas então esta mulher, ela clama a Eliseu, conforme diz o verso de número 1. E aqui está a questão, clamar. Em momentos em que nós não vemos saída, em que nós não temos como agir, na caminhada, em que nós estamos num beco sem saída, no deserto, na provação, nós devemos clamar. Mas a questão é, clamar a quem? Existem muitas pessoas, muitos crentes, que nos momentos de provações, eles começam a falar dos seus problemas. Inclusive, há pessoas que não podem resolver, começam a relatar particularidades da sua vida. Há pessoas que só vão espalhar os seus problemas, fazendo fofocas, passando a outros que também não podem fazer nada, pessoas que não oram, que não têm compromisso com Deus e com a sua palavra. Então fica aqui um conselho que nós já falamos em outras aulas: não conte os seus problemas a quem não pode resolver. Não fique expondo as suas particularidades a pessoas que não oram, a pessoas que não têm comunhão com Deus. Esta mulher aqui, ela clamou, mas ela clamou a pessoa certa. Ela clamou a Eliseu. Ela clamou ao profeta, a Eliseu, que era conhecido como homem de Deus. Então, nos momentos de provações, você pode clamar, você pode pedir ajuda, você pode compartilhar dos seus sentimentos, mas faça isso com a pessoa certa, com pessoas que são homens ou mulheres de Deus e não vão sair por aí falando dos seus problemas, mas vão sim orar por você, levar o seu clamor até Deus e Deus vai entrar com providência. Ela clamou a Eliseu e disse assim: meu marido, teu servo, que era lá da escola de profetas, que você conhece muito bem, ele morreu. Você sabe que o teu servo aqui temia ao Senhor, mas agora eu tenho dívidas. E o credor veio aqui para levar os meus
2 filhos para serem servos. E Eliseu faz uma pergunta a esta mulher. Ele diz assim: declara-me o que tens. Eliseu não fala assim: eu vou orar, ou eu vou decretar a vitória aqui nesse lugar, nesta casa. Não, Eliseu diz assim: declara-me o que tens. Eu aprendo aqui algo, que o milagre é obra exclusiva de Deus, mas Ele usa aquilo que temos, Ele usa as nossas possibilidades. Então, com certeza, por mais que você esteja passando por um momento de crise, de provação, de escassez, existe algo que você tem. Existe um pouquinho que você tem, e é este pouquinho que o Senhor pode usar para multiplicar e para mudar a sua história. O Senhor sempre usa aquilo que nós temos em mãos. Então não despreze as pequenas coisas que você tem. O profeta pergunta: declara-me o que é que tens em casa. E ela responde assim: tua serva não tem nada. Não tem nada. Se não, aí ela lembra, se não, uma botija de azeite. Para ela, a botija de azeite não era nada, mas para o Senhor, nas mãos do Senhor, esta botija de azeite poderia se multiplicar e resolver o problema da escassez, da crise que esta família estava passando. O Senhor sempre pergunta: o que é que você tem em mãos? Quando Moisés foi chamado ali no capítulo 4 de Êxodo, o Senhor pergunta para ele: o que você tem? Porque Faraó não queria liberar o povo. E os magos do Egito estavam realizando sinais e maravilhas diante de Faraó também. Aí Deus pergunta a Moisés: o que você tem em mão? E Moisés diz lá no capítulo 4, verso 2: eu só tenho uma vara. Para Moisés era só um pedaço de madeira, era só uma vara, era só um cajado. E aí Deus diz a Moisés: lança no chão esta vara. E quando Moisés lança, ela se transforma numa cobra. Quando Moisés a pega pela cauda novamente, ela volta a ser vara. E então os magos não podem repetir aquele milagre. Deus estava usando aquilo que Moisés tinha na mão. Quando o povo chega diante do Mar Vermelho, para atrás eles olham e Faraó está vindo, eles não têm o que fazer, então eles clamam. E aí Deus pergunta a Moisés: o que você tem na mão? E Moisés diz: é só a vara. Então toca com a vara no mar. Deus sempre vai usar aquilo que você tem na sua mão. Eu vejo também lá em João capítulo 6, quando Jesus está pregando à multidão, a multidão está com fome, não tem onde comprar alimento, e Jesus pergunta a eles o que eles têm para dar à multidão. E os discípulos dizem: nós não temos nada, tem apenas um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para uma tão grande multidão? O que é isso? E aí Jesus pede aqueles 5 pães e 2 peixinhos. E quando eles vão para a mão de Jesus, Jesus ora, agradece ao Pai, e há uma multiplicação dos pães e dos peixes, e mais de 20.000 pessoas se alimentam daqueles 5 pães e 2 peixinhos. Normalmente, nos momentos de crise, nós olhamos para aquilo que temos e dizemos: isto não é nada, mas é aquilo que você tem que o Senhor vai utilizar para multiplicar e para trazer a bênção até você. Ela diz: tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. E aqui eu quero trazer um pouquinho de tipologia. Eu sempre falo de tipologia aqui neste canal. Azeite é um tipo da unção do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala de azeite, ela está falando da unção ou da presença do Espírito Santo, mas principalmente da unção. Eu quero te mostrar aqui o que a Bíblia diz em Levítico, capítulo 8, verso 12. Diz assim: depois
derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Levítico 8:12, a unção de Arão. Agora olhe para 1 Samuel, capítulo 10, verso 1, a unção de Saul, o primeiro rei de Israel. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: porventura, não tem te ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Então tanto sacerdotes como reis eram ungidos utilizando o azeite. Sempre que a Bíblia fala de azeite, ela está se referindo à unção. Então esta mulher ainda tinha, se nós formos aplicar isso no sentido espiritual, ainda tinha nesta casa a presença, a unção do Espírito Santo. Azeite sempre é um tipo de unção. Se você for para o Novo Testamento, quando Jesus contou a parábola das 10 virgens, haviam 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes, e todas elas tinham na mão lamparina. Mas a diferença não estava nas lamparinas, a diferença estava no azeite. 5 tinham azeite, 5 não tinham azeite. A diferença sempre vai estar em ter ou não o azeite, a unção. E isso é uma lição para mim e para você, professor, porque você não precisa ser um grande teólogo para dar aula. Você não precisa dominar toda a exegese, a hermenêutica, não precisa dominar a história. Não. Isso é muito bom se você puder, mas isto não é tudo. De nada vale você ter uma excelente oratória, dominar a teologia, se você não tiver o azeite. Nesses tempos de crise que nós vivemos, neste momento em que a igreja brasileira vive uma crise espiritual, quem vai fazer a diferença vai ser pessoas que estão com o azeite, que estão debaixo da unção do Espírito Santo. Olhando para o verso de número 3, a Bíblia diz assim: Eliseu dizendo à viúva: então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Olha que interessante. A botija, ela era um pequeno frasco em que se utilizava para armazenar o azeite. Mas agora ela precisava de muitos vasos. Botija, um pequeno frasco que cabia alguns poucos ml de líquido. Agora Eliseu pede para que ela traga mas muitos vasos. Vasos fala de litros. Cada vaso cabia vários litros de líquido. Mas ela tem apenas uma botija. Mas o profeta faz questão que ela traga muitos vasos e vasos vazios. E ele diz mais, não poucos. Por que os vasos precisam estar vazios? Há uma lei na física que 2 corpos eles não podem ocupar o mesmo espaço. Isto na física. Nós não estamos falando aqui de física. Nós estamos falando da unção do Espírito Santo representada pelo azeite. Mas de igual modo, também 2 coisas aqui não podem ocupar o mesmo espaço. Para um vaso ser utilizado nas mãos do Senhor, é preciso ele estar vazio, porque só pode ser cheio aquilo que está vazio. Se já estiver cheio, não pode ser cheio novamente. Ele precisa estar vazio. Vazio do quê? Vazio do orgulho, vazio da presunção, vazio do egocentrismo, vazio dos seus desejos, vazio da sua própria capacidade. Quando o vaso estiver totalmente vazio destes elementos,
aí sim a unção do Espírito Santo pode enchê-lo. Aí sim o Espírito Santo pode vir sobre ele e enchê-lo plenamente. Veja bem o caso de Saulo. Saulo era um homem que era presunçoso, orgulhoso, pensava que ele era o dono de todas as coisas e poderia fazer o que bem entendesse com as cartas que os sacerdotes lhe deram. Tinha orgulho, era egocêntrico. Um dia Saulo encontra-se com Jesus no caminho de Damasco. Ele fica cego por causa da visão e ele vai ficar na casa de um homem chamado Judas. O Senhor aparece a um discípulo chamado Ananias, revela a Ananias onde Saulo está e manda que Ananias vá até ele impor as mãos. E Ananias diz: não, Senhor, este homem é aquele que mata os crentes, é aquele exterminador de cristãos, eu não posso ir. E aí o Senhor lhe diz, lá em Atos 9, verso 15, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome até os gentios. Ou seja, Deus está falando que Saulo era um vaso. Qual era o problema de Saulo? Ele estava cheio. Cheio do quê? Do orgulho, da soberba, cheio do seu próprio eu. Então, este processo de Deus deixá-lo cego por algum tempo, para que ele dependesse de ajuda, Deus estava mostrando a Saulo, transformando Saulo em Paulo e mostrando que para que o Espírito Santo o usasse ou enchesse, ele precisava estar vazio. Deus estava apenas esvaziando o vaso. Seguindo um pouquinho mais em frente, o verso 4, o profeta diz assim: entra e fecha a porta sobre ti. Quando nós precisamos ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, nós precisamos ir para o secreto. Por que fechar a porta? Para que os vizinhos, para que os curiosos não ficassem contemplando, não ficassem questionando. Existem coisas que Deus vai fazer na sua vida que precisa ser no secreto. Não pode ser no público. Não pode ser com todas as pessoas olhando, porque Deus não trabalha em meio à incredulidade. Muitos milagres que o Senhor Jesus fazia, quando ele ia fazer, ele pedia que muitos se retirassem e só fossem com ele aqueles que criam. Muitas vezes Deus não deixou a multidão entrar, como foi lá na casa de Jairo, quando Jesus diz assim, que para a multidão ficar de fora, para que os seus próprios discípulos fiquem de fora e somente Pedro, Tiago e João entrem. Há momentos que nós precisamos estar a sós com o Senhor. E Jesus mesmo disse isso lá em Mateus capítulo 6, quando ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que vê o que está em oculto. E o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Momentos de intimidade com o Senhor, de relacionamento com o Senhor, que é o que esta mulher precisava ter agora, para que o sobrenatural acontecesse, precisam ser no secreto, longe dos holofotes, longe de todos aqueles que são incrédulos. No versículo 5 diz que ela partiu depois dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Ou seja, ela creu na palavra do homem de Deus. Ela acreditou que aquilo que Eliseu estava lhe falando realmente era a receita para o seu milagre. A incredulidade sempre vai impedir o milagre. Deus não age em quem duvida da sua palavra. O profeta liberou uma palavra aqui e ela fez conforme aquilo que Eliseu havia dito. E então o azeite começa a se multiplicar e a mulher vai pedindo vasos e os seus filhos vão trazendo. Mas em determinado momento ela pede e olha só o que acontece. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. O azeite foi
se multiplicando enquanto havia vaso. O que isso quer dizer para nós? Que nos dias que nós estamos vivendo, não está faltando unção. Está, na verdade, faltando vasos para serem cheios. O Espírito Santo só pode ser derramado quando há vasos vazios. E o grande problema hoje, que nós queremos que o Espírito Santo se derrame sobre nós, mas às vezes nós estamos cheios de muita coisa que não presta, cheio de muita coisa que não serve para nada. Então nós dizemos, o Espírito Santo já não age mais como agia no passado, ele não se derrama mais em abundância. Não, não é assim. O azeite para, a unção para, quando não há mais vasos. Enquanto havia vasos, o azeite estava fluindo. No momento em que os vasos se acabaram, o azeite parou. Não está faltando unção no tempo que nós estamos vivendo. Está sim faltando vasos para serem cheios. Que esses poucos conceitos que eu trouxe aqui, falei até o verso de número 6, eu espero que eles sirvam para enriquecer a sua aula e que você possa expandir esses argumentos e ter uma aula abençoadora em nome de Jesus. Deus o abençoe ricamente.